Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist de HQs e outras linguagens na sala de aula. E este vídeo é a segunda parte do depoimento do professor Nobushini, um verdadeiro seminário, e ele fala sobre o negro nos quadrinhos do Brasil. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e participe das nossas discussões sobre HQs e outras linguagens na sala de aula. E se você não assistiu ainda a parte 1 desse verdadeiro seminário que o professor Nobu Shini nos proporcionou, o link da primeira parte, deste vídeo está aqui para você poder assistir e depois volte para cá e assista a segunda parte, que é bastante rica também. Ele fala especificamente do livro. Eu tenho a honra de participar com o meu personagem, Escorpião de Prata, nessa edição. Ele até cita nessa segunda parte sobre como, numa das vezes que nós nos encontramos, e eu dei uma entrevista rápida para ele, falando da criação do Escorpião de Prata, este aqui, o Escorpião de Prata. Ele fala muito da sua pesquisa, como que ele desenvolveu essa pesquisa, fala de um pesquisador muito importante chamado Moacir Cirne. Ele mostra uma trajetória das histórias em quadrinhos muito interessante e também fala da sua experiência sobre o trabalho que ele realizou para transformar este livro em algo útil no sentido de ser prático, de levar a informação para os professores. Ele ministrou oficina com os professores sobre histórias em quadrinhos, sobre a presença do negro nos quadrinhos do Brasil. E é muito interessante, ele cita a Carolina de Jesus, fala do trabalho da Sirlene Barbosa, do ilustrador João Pinheiro, que é fabuloso também. E o professor Nobu compartilha conosco algumas informações aí que são muito interessantes, e você, professor, você, professora, pode aproveitar muitas dessas ideias dentro da sala de aula. E o fato dele narrar como que ele pesquisou, como que ele desenvolveu essa pesquisa, também traz para você algumas informações muito interessantes, inclusive sobre o blackface, a questão de estereotipar o negro. Mas vamos lá, chega de, de falar muito sobre o que ele vai dizer e vamos assistir então ao que gentilmente o professor Nobu nos traz de informações. Vamos lá. E aí chegamos no ano de 2019, né, o ano passado, e eu tive a grata honra, a grata alegria de publicar então o livro, que é este aqui, que é O Negro nos Quadrinhos do Brasil. Esse livro, ele é baseado na minha tese de doutorado, né, ele é baseado na minha pesquisa, tem cerca de 350 páginas, né, e é um livro que é óbvio, né? Para não ficar uma leitura muito maçante, porque o texto acadêmico ele exige certos padrões, certos procedimentos. Você precisa fazer menção, citação, uma série de coisas, seguir certas normas, né? Para não ficar essa leitura tão acadêmica, eu dei uma modificada no texto, suprimi algumas partes, mas nesse percurso, né, eu defini minha tese em 2013, lembrando que o meu recorte era até 2011. Né? Ou seja, na minha tese só entraram personagens de 1869, que é quando a gente demarca como o primeiro quadrinho nacional, que é o Inhoquim, né, do Angelo Agostini, que tem controvérsias, inclusive, contra essa data. Né? Tem gente que defende que outros autores já faziam quadrinhos do Brasil anteriormente. O próprio Agostini fazia quadrinhos anteriormente, mas, de qualquer forma, existe o Dia Nacional do Quadrinho, que é o dia 30 de janeiro, que essa data foi em comemoração à estreia do Inhoquim, né, um personagem lançado em 1869. Então, de 1869 até 2011, eu coloquei o que eu pude encontrar dentro da minha tese. Só que eu continuei pesquisando. Né? Eu fiz o doutorado, defendi a tese, mas eu continuava me atualizando. Opa, saiu uma revista que tem um personagem negro, ia em eventos, fui na FIC, quando tinha a CCXP, né? Então, eventos de quadrinhos eu ia e meu foco era procurar personagens negros para ir atualizando a minha pesquisa. E para minha grande, sei lá, alegria, né? Para minha grande satisfação, eu não cheguei a contar quantos personagens eu listei no meu trabalho. Mas eu posso, nesse aspecto, garantir que de 2011, né, ou 2012 até 2019, tem mais personagens negros do que de 1869 até 2011.
né? Então, isso, claro, reflete mudança na sociedade, reflete a maneira com que os editores, né, selecionam material para publicar e, obviamente, reflete o mercado, o público, né, o leitor que tem acesso aos quadrinhos e que cobra, então, personagens negros em maior quantidade, em maior número. Por que dessa questão, né? Bom, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu parti de uma premissa, né? Quais são os personagens negros e que papéis eles desempenham. Então, ou seja, seria a representação e a representatividade. É óbvio que, se você tem uma população como a do Brasil, que é mais de 55% afrodescendente, né, que se define como pretos e pardos, que compõem a população negra, né, e essa dominação não é minha, é do IBGE, então, onde eles estão na mídia, né? Não só nos quadrinhos, mas no cinema, na televisão, no teatro, né? Na comunicação, na publicidade, onde estão os personagens negros. E aí eu fui fazendo pesquisas. O único livro que tem um capítulo dedicado a personagens negros é o livro Introdução Política aos Quadrinhos, do professor Moacir Cirne, né? Foi um dos pioneiros da pesquisa, infelizmente já falecido, mas eu li muitos livros dele, né? Nessa minha vida de pesquisador, é um autor obrigatório, né? Então tem vários, ele acho que publicou 9 livros ao todo, e um deles é esse, Introdução Política aos Quadrinhos, que tinha um único capítulo que eu encontrei que fala sobre negros nos quadrinhos, e ele fala assim, olha, se tem meia dúzia, é muito, né? É claro, ele não foi fundo na pesquisa, ele não pesquisou esse tema exclusivamente, mas personagens famosos realmente eram muito poucos. E aí a minha pesquisa era para se ater só aos personagens de quadrinhos. Tá. Só que aí eu comecei a pensar assim, poxa, mas como nasceu essa representação, né, estereotipada do negro nos quadrinhos? E eu fui dando sucessivos passos para trás. Então, eu não me ative só aos quadrinhos. Eu voltei para o humor gráfico, antes disso a caricatura, antes disso as artes visuais, até chegar na primeira representação de um negro num quadro, né, numa obra de artes plásticas, no caso, aqui no Brasil, que foi no século XVII, quando veio a missão do Maurício de Nassau, né, que invadiu lá Recife, né, aquela região lá de Pernambuco, e trouxe alguns artistas plásticos, o Franz Post e o Albert Eckhout. Esses dois artistas foram os primeiros a deixar registrado, né, pessoas negras do Brasil. Não significa que sejam brasileiros, né? Podem ser eram escravos, né, mas podem ter sido nascidos no Brasil ou escravos vindos da África, né? Pessoas escravizadas vindas da África. E a minha intenção também era só pesquisar, eu sou da área de comunicação, né, estudo de quadrinhos, só que quando a gente vai falar de representação, a gente fala de identidade. E aí eu precisei, né, de ter um certo amparo teórico, né, uma certa respaldo teórico das ciências sociais. Eu primeiro ia ficar só com o Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala principalmente, mas aí fui alertado, não, olha, Nobu, Gilberto Freire, legal, mas procure um outro autor, porque realmente o que ele coloca no livro dele, embora seja o primeiro a tratar, né, do elemento negro formador da sociedade brasileira, ele tem uma visão patriarcal, uma visão que é contaminada, né, pela própria origem dele, né? Ele era de uma família muito rica, coisa e tal. E aí eu acabei chegando a Florestan Fernandes, que foi o intelectual, né, foi o sociólogo, que fez a denúncia contra o que a gente chama de democracia racial, porque não existe, né? Então eu fui me deparando com essas questões todas. Uma das coisas também que eu cheguei, né, nessa trajetória de buscar qual é a origem da representação, é que o negro, como ele é representado nos quadrinhos, ele nasce nessa maneira exagerada, os olhos esbugalhados, os lábios marcados como se fossem duas bananas, duas salsichas, nasce nos minstrels, né, na representação caricatural de brancos pintados de negro. Porque os menestréis, os minstrels, eram músicos, cantores, bailarinos, dançarinos. Eles se apresentavam, eram itinerantes, né, como o Teatro Mambembe, né, eram do século XIX nos Estados Unidos, e se apresentavam de cidade em cidade. E aí os brancos começaram a pintar o rosto de preto, marcar bem os lábios,
usavam luvas brancas e dançar nos trejeitos, imitando, né, zoando com os negros. Então, nasce aí o que a gente chama de blackface. Né? Então, nasce aí essa representação. Eu sempre pontuo que a caricatura, a charge, o humor gráfico, ela é baseado no exagero. Né? A própria palavra caricatura vem de caricare, quer dizer, carregar, você exagerar. Né? Então, exagera-se o queixo, o nariz, né, os olhos. Mas isso, e eu mostro no meu livro, né, não é de uma maneira única. Eu exagero porque, vamos supor, tal pessoa, o que me chama atenção, né, um caricaturista, quando ele vai desenhar uma pessoa, ele vai justamente ressaltar aquilo que essa pessoa tem de característica. Então fica uma coisa bem pessoal, bem individualizada. Quando a gente generaliza, aí chama-se o estereótipo. E a representação do negro foi muito estereotipada. Né? Então, desde o começo dos quadrinhos até mais ou menos a década de 50, 60, 70, né? Alguma coisa ainda restou, né, da representação desse negro nos quadrinhos exagerada mais para frente, mas nessas primeiras décadas ela foi muito marcante. Né? Então, tinha personagens, né, como o próprio, existia um personagem chamado Gibi, que era publicado no Tico Tico, de 1907, que fazia par com um personagem branco, né, o menino branco, que era o Juquinha. Só que logo na primeira aparição do Gibi, há um elemento racista, né? Há assim, menções à cor, né? Porque o Gibi fala, o Juquinha pergunta qual é o seu nome? Meu nome é Carneiro. Aí o garoto, o Juquinha, zomba dele, dizia, eu nunca vi um carneiro preto, coisa e tal, umas brincadeiras alusivas ao tom da pele. E isso é recorrente, isso é muito comum, né? E tem um personagem que é de um autor, que é o mesmo autor, inclusive, do Juquinha, que é o J. Carlos, é um grande ilustrador, é um dos grandes artistas gráficos do Brasil, mas a maneira como ele desenha e como ele concebe a personagem chamada Lamparina é terrível, é quase que um animal selvagem. Né? Então, essa representação estereotipada, essa representação negativa do negro, ela é recorrente, ela vai permear toda a grande parte do século XX, e aí começa a mudar de figura um pouquinho mais nos anos 90, né? Inclusive, não coincidentemente, com os movimentos negros, né, ativistas pelas causas negras, tendo mais espaço na sociedade. Porque, como vocês sabem, né, nós passamos por uma ditadura, né, de 64 até 85, e essa ditadura ela proibia, inclusive, essas manifestações. Né? O movimento negro ele era muito reprimido. Bom, aí, quando eu terminei essa primeira parte, eu fui segmentando a minha pesquisa foi cronológica, mas eu fui segmentando aos poucos, quando eu achava que o tema merecia. Então, por exemplo, personagens negros que eram artistas de cinema ou eram atletas, né? Ou seja, celebridades que se transformavam em histórias em quadrinhos. Então, eu quebrei um pouquinho a minha cronologia para citar, dentro de um grande bloco, personagens assim. Super-heróis negros nos quadrinhos do Brasil. Né? Então, eu também fiz um grande bloco com esses personagens, e inclusive menciono o Escorpião de Prata, né, que é um personagem do professor Eloir Pacheco, e ele, né, numa entrevista que eu fiz para poder, inclusive, incluir esse material na minha tese, né, na minha pesquisa, ele me contou como é que foi a inspiração, né, como ele conheceu uma pessoa, ele viu uma pessoa que usava um cordão com escorpião, né, um rapaz negro, né, chamou bastante a atenção dele, e ele se inspirou para fazer esse super-herói. E aí o meu trabalho foi se desenvolvendo. Depois, mais recentemente, né, descobrindo autores independentes, principalmente, esse mercado tem crescido bastante, né, um mercado mais autoral, que não passa por grandes editores, então permite mais liberdade de assuntos. Então hoje nós temos quadrinhos que têm a temática de personagens negros, mas também de gênero. Né? Então tem personagem que é negro, e também é homossexual. Então ele defende, né, duas causas, ele pertence a duas minorias bastante perseguidas, né, infelizmente ainda hoje no Brasil. Então começa a aparecer vários tipos de produções que eu incluí então, nessa minha pesquisa, nesse meu trabalho. Aí, bom, né, então para mim foi uma grande satisfação fazer o livro, foi muito bacana, mas mesmo antes de concretizar o meu livro, né, isso em 2013 já, eu comecei a fazer umas palestras, e aí em certo momento eu senti uma necessidade de transformar esse material em algo que fosse útil, né, para o ensino, para a educação. E existe uma lei, que é a Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade
de ensino da cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental, né, e no ensino médico e no ensino médio e no ensino superior. Só que no ensino fundamental ele realmente é obrigatório, né? Só que não existe uma disciplina para isso. Então eu criei, né, eu fiz uma oficina para professores da rede municipal aqui de São Paulo. Foi uma turmas piloto, né, então foi bastante restrito, foram só 2 turmas. Mas eu propunha em 4 encontros, né, eram 4 sábados, 3 horas cada aula, cada encontro, né, cada sessão. Eu mostrava uma trajetória do meu trabalho, né, mostrando como o negro ele é representado nos quadrinhos, como toda aquela parte que comentei de caricatura, de charge, né, de humor gráfico. E depois eu mostrava obras que poderiam ser usadas para o ensino da cultura negra na escola. Então, por sorte, né, várias publicações acabaram abordando, né, esse assunto. Então, nós temos uma série, por exemplo, do Maurício Pestana, que é um cartunista aqui de São Paulo. Hoje ele é o diretor da revista Raça, né, que é um amigo meu, que a gente já deu palestras juntos, inclusive. E ele tem uma série de quadrinhos desenvolvidos para a escola Olodum, porque o Olodum, além de aquele grupo de percussão, que é muito conhecido, eles mantêm um braço educativo, né? E, então tem a Revolta da Chibata, Revolta do Malês, a Revolta dos Alfaiates. Então, esse material todo eram feitos em quadrinhos e distribuídos, né, e vendidos posteriormente, mas eram mais para introduzir personagens negros que fizeram parte de episódios da história e que normalmente eram relegados, né, que eram esquecidos, omitidos dos registros históricos oficiais. Ele chegou a publicar, se não me engano, 5 trabalhos, e isso eu recomendo quando o professor vai falar, por exemplo, sobre a história do Brasil. Ele pode usar esse material. Existem outros materiais feitos especificamente, né, o Afro HQ, do professor Amaro Braga, lá de Recife, que conta a trajetória de como os negros vieram para cá, para o Brasil, escravizados, em navios em condições sanitárias péssimas, muitos morriam no caminho, né, e vai falando de como isso evoluiu, como a cultura, né, como os traços culturais e artísticos foram sendo mantidos por meio da capoeira, por meio da culinária, por meio das palavras que a população afrodescendente continuou falando e influenciou, inclusive, o nosso idioma, a língua portuguesa. E em literatura, por exemplo, né, tem um excelente trabalho que é a biografia da escritora Carolina de Jesus, né, feita pela Sirlene Barbosa e ilustrada pelo João Pinheiro. Então, é um material que, para quem vai estudar literatura brasileira, né, naturalismo, que é uma fase mais recente, ou então realismo, né, hiperrealismo, porque conta a história de uma escritora, que ela era catadora de papel, criava os filhos, 5 filhos sozinha, né, morava numa favela, às beiras de um rio aqui de São Paulo, Rio Tietê, e que foi descoberta por um jornalista que conseguiu viabilizar a publicação do livro chamado Quarto de Despejo. Então, é uma obra literária, Quarto de Despejo, e a autora Carolina mereceu uma biografia. Então, é interessante quando foi estudar literatura brasileira. Ou então, Clara dos Anjos, que é um romance escrito pelo Lima Barreto, que foi um escritor negro do fim do século XIX, sofreu muito preconceito, né, sofreu racismo, e isso ficou explícito nessa obra. Né? Então, Clara dos Anjos foi desenhada, foi feita em quadrinhos, pelo Leles, né, a ilustração, e aí o tema, né, que permeia toda essa graphic novel, né, que é um álbum com mais de 60 páginas, é o racismo, né, o preconceito de cor. Então, eu consegui enumerar várias obras, consegui separar, consegui selecionar vários títulos, né, que dá para a gente abordar em sala de aula, dependendo da disciplina, ou fazendo uma integração, né, uma interdisciplinaridade. Recentemente, já há uns 2, 3 anos, saiu o Jeremias Pele, em que o Jeremias, que é um personagem antigo, já do Maurício de Souza, né? Ele é anterior à Mônica, ele sofre bullying, ele sofre preconceito. Né? Nessa graphic novel, né, ela é muito contundente, né? Como esse menino reage, né? Como o Jeremias, né, reage diante do racismo cometido pelos colegas, pela professora. Né? Então, é um material muito interessante. E assim por diante. Né? Então, eu fiz essas oficinas, eu, de alguma maneira, depois, né, o pessoal falando que era importante que isso desse continuidade, mas não consegui levar isso mais adiante. Eu fiz por 2 ocasiões, programei, né, para que isso fosse estendido, mas acabei não indo atrás, acabou não sendo viabilizado.
E em 2018 eu tive a alegria de participar também, né, de um projeto, né, que é Quadrinhos na Sala de Aula. É uma fundação lá de Fortaleza, que tem como o grande responsável o professor Raimundo Nonato, né? Ele é um intelectual, ele é um escritor e que também consegue, né, acionar certas instâncias políticas para que as coisas aconteçam. Então, essa fundação ela é vinculada a um jornal lá da cidade e formatou um curso para professores com 12 módulos. Cada módulo falava de um assunto e o meu módulo, né, foi sobre a aplicação da Lei 10.639. Constou de uma videoaula de uns 20 e poucos minutos e um material didático, material de texto, né, que eu escrevi, que eu recomendei alguns títulos lá, e que isso se tornou um fascículo, tamanho tabloide, distribuído durante um certo período, durante 12 semanas, nesse jornal, né, como encarte desse jornal. Então foi um material muito interessante, era gratuito, né? Então quem queria assistir essa videoaula podia acessar desde que se cadastrasse no site. Me parece que esse material depois passou a ser comercializado, ou seja, para fazer o curso, né, ter acesso às apostilas também em PDF, mas era uma taxa também que não era nada assim absurda, e foi veiculado na TV, no canal Futura. Então, esses vídeos, né, vira e mexe, são exibidos no canal Futura. Então, essa também... bom, só para acrescentar que eu fui um dos autores, né? Mas o professor Aldomiro Vergueiro, o professor Paulo Ramos, o professor Roberto Elísio, o professor Gazi Andraus, são a Sônia Luiten, né, falando sobre mangá, né, os quadrinhos usando o mangá na sala de aula, a professora Renata Borges, que é uma... a Renata Farrah Borges, ela na verdade, ela é editora, né, da Peirópolis, que editou esse meu livro. E ela, além de ser empresária, também é uma pesquisadora. Ela fez um doutorado falando sobre adaptações literárias para os quadrinhos. Então, a especialidade dela é essa. A editora dela, e ela é super coerente, porque a editora dela tem títulos, né, de adaptações literárias em quadrinhos. O diferencial, enquanto algumas editoras fazem justamente com foco, né, de, bom, vamos ver, esse ano aqui é Machado de Assis, vamos fazer 3 ou 4 títulos Machado de Assis e botar no mercado, né, porque alguém vai comprar. Ela convida o autor e pergunta qual autor clássico, qual obra clássica você gostaria de adaptar, com que você tem afinidade, né? Então, acaba se tornando um material muito mais próximo, né, do interesse do autor do que algo que foi, olha, você tem 30 e tantas páginas para adaptar um livro de 400, né? É uma outra maneira, uma outra intenção na hora de se publicar. Bom, era isso que eu tinha para falar, acho que até me estendi demais, né? Mas essa é a minha experiência, eu continuo, né, na área de pesquisa. Eu comentei para vocês que eu dava aula, né, nos locais que eu dou aula, que eu já dei aula, mas eu não comentei onde eu dou aula atualmente, que é a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ECO, UFRJ. Para minha grande honra, né, eu passei no concurso para ser substituto, então eu estou lá desde o ano passado, começo do ano passado, e já dei 3 semestres, né, contando com esse aqui atual, de disciplinas sobre quadrinhos, né? Uma delas é quadrinhos e linguagens digitais, e a outra é quadrinhos e formação de leitores. Ou seja, eu estou numa instituição top, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é uma das melhores do Brasil, ela é considerada sempre listada nos rankings, né, das melhores do mundo, inclusive, né? E falando, né, dando aulas sobre quadrinhos, que para mim é aquilo que me realiza profundamente, né? É claro, eu tenho essa formação profissional em publicidade, sempre dei aula de redação publicitária, dei aula de disciplinas relativas, né, ao mercado, a marketing, né? Já dei aula de content marketing, mas aquilo que realmente gosto, aquilo com que eu me dedico com empenho e prazer para me desenvolver, para conhecer cada vez mais, são os quadrinhos, né? E eu tenho participado, além de dar aulas sobre quadrinhos, eu participo ainda, né, das jornadas como co-organizador. Já estamos na 7ª edição, esse ano só não foi realizado por causa da pandemia, mas tivemos as cyber jornadas, né, elas em versão virtual. E também faço parte da comissão organizadora do troféu HQ Mix,
que é a mais importante premiação de quadrinhos do Brasil, junto com o troféu Ângelo Agostini. Só que o Ângelo Agostini tem menos categorias. O HQ Mix ele tem uma abrangência maior, tem um processo de votação muito mais extenso, né? Então ele e tem uma cerimônia já consagrada que quem conduz, quem apresenta é o Serginho Groisman. Bom, era isso que eu teria para falar, né? E gostaria muito novamente agradecer então o convite do professor Eloy Pacheco e estou aí à disposição de vocês, né, para qualquer contato, né, para falar sobre quadrinhos, para falar sobre essas áreas todas que são correlatas aos quadrinhos e a gente aí se vê um dia qualquer. Mais uma vez, professor Nobu, muito obrigado por ter compartilhado conosco as suas experiências, essa trajetória sua que é muito rica. Eu agradeço muitíssimo por esse registro. É um verdadeiro seminário. Tenho certeza que a primeira parte, mais a segunda parte, juntas, trazem muitas informações e nos proporciona algumas ideias também para serem desenvolvidas. Eu agradeço muitíssimo. E convido você que está nos assistindo para que continue acompanhando as nossas discussões sobre HQs e outras linguagens na sala de aula. Deixe aí seu like, deixe seu comentário e vamos falar de arte, educação, cultura e histórias em quadrinhos. Tchau, até o próximo vídeo.